Heróis e vilões do Clássico Paulista. Ramon Dias deu um nó tático no Abel Ferreira. Ciclo do técnico do Verdão chegando ao final. O que esperar da comissão técnica para o Timão? Vamos falar um pouquinho do pós-jogo hoje de Corinthians 0, Palmeiras 0, falando sobre o título do Timão, que voltou, encerrou um jejum de títulos que vinha desde 2019. O Corinthians não levantava uma taça, evita o tetracampeonato, repete o que o próprio Palmeiras fez em 2020, quando o Corinthians podia ser tetracampeão. A gente vai pegar aqui, além de falar um pouco do jogo, projetar um pouco do futuro dos dois clubes para o resto da temporada. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana. Tivemos um duelo tático interessante e com as mesmas ideias parecidas, na verdade, com o jogo do Allianz Parque. O Abel, e aí eu acho que foi, já começo, abro aqui o vídeo já achando que, novamente, para mim, o Abel errou na escalação. Antes, quando saiu a escalação, estava comentando com o pessoal em alguns grupos do WhatsApp, fazendo aquela resenha pré-jogo, falei, já tinha falado antes, se o Abel insistisse com 3 atacantes, ele teria a grande chance de repetir o mesmo problema, de passar pela mesma situação que teve no Allianz Parque, porque ele jogou com o Vitor Roque, Estevão e o Facundo Torres. Aí tinha expectativa do Maurício poder regressar, e aí talvez um dos atacantes sairia, mas ele acabou jogando, mantendo o Maurício, sequer estava no banco, então ele manteve a ideia do 4-3-3. Qual o grande problema? Não tinha um meia de criação. O Rafael Veiga é um jogador que não está vivendo uma boa temporada e mesmo assim não é aquele jogador que pensa no meio de campo, que chega para municiar os atacantes. É um cara que tem muito mais no drible, tem a bola parada. E teve atuação ruim, né? O Mike não é um grande lateral pelo lado direito, na questão do apoio, Piquerez ainda não está fisicamente 100%, então teve essa questão dos problemas, o Palmeiras não teve uma grande surpresa na escalação. Do lado do Corinthians, a mudança que acabou tendo foi, inclusive, para o sacrifício, foi algo que foi a dúvida durante as 2 semanas, inclusive no Allianz ele não jogou, o Garro começou como titular. E a preocupação, como é que o Garro vai atuar essa partida? Era um jogo de muito estudo, era um jogo de muita marcação. E o Ramon acabou mantendo uma ideia que eu achei também correta. Ele não teve o time tão fechado na defesa, tão trancado na defesa como foi no Allianz Parque. O Corinthians teve algumas posturas, o Corinthians, a partida tecnicamente para mim foi melhor do que o jogo do Allianz, apesar de não termos tantas chances claras de gol. Teve um chute do Garro que bateu na trave, e o Palmeiras criou muito pouco. Então a gente não teve um jogo assim com tantas chances de gol, mas achei que foi muito mais, teve mais qualidade de jogo, principalmente com a bola no pé. E do lado do Corinthians. Na partida de nós tivemos vários erros de passe, principalmente no começo do jogo. O Corinthians jogando em casa foi um lado complicado para a torcida, que esperava que o time fosse para cima, vantagem só de 1-0, toma um gol do Palmeiras, a partida iria para os pênaltis. Então, o torcedor queria que o Corinthians fosse para cima, tentasse construir o resultado, pelo menos um gol. E o Corinthians, o que fez? Manteve aquilo que a gente fala das linhas baixas, que é marcando do meio de campo para trás. Não fez uma marcação tão alta, mas alternou isso durante o jogo. No Allianz, realmente foi uma marcação totalmente do meio de campo para trás, então tinha momentos, inclusive, que o Corinthians tinha quase os 11 jogadores na sua linha defensiva. Na Neoquímica Arena, não. Até o Corinthians teve, em alguns momentos, aquele que a gente fala que é subir a marcação, ou seja, pressionar os zagueiros do Palmeiras para tentar forçar o passe. E o Corinthians tendo uma tranquilidade para tocar passe, e quando perdia a posse de bola, quando recuperava a posse de bola, muitas vezes o Corinthians voltava para a defesa, chegava às vezes até o Hugo, para puxar a marcação do Palmeiras. Então, o Palmeiras ia para cima para tentar roubar a bola, mas aquilo que eu comentei, 3 atacantes e o meio de campo em inferioridade com relação ao Corinthians. O que acontecia? Quando os 3 atacantes do Palmeiras subiam, tinha um espaço no meio de campo, e aí os jogadores do Corinthians conseguiam, e voltando muito para buscar jogo, o Memphis, o Carrillo, o próprio Martinez, aparecendo, o próprio Garro também, óbvio, aparecendo para receber a bola em velocidade. Então o Corinthians conseguia ter o controle da bola, até porque o Palmeiras também não começou a partida com a marcação alta também, como a gente citou, do Corinthians. O cenário muda um pouquinho ao longo do jogo quando o Palmeiras começa a avançar a marcação. Chega um momento, mais ou menos a metade do primeiro tempo, que aí sim o Palmeiras busca tentar complicar a saída de bola do Corinthians, busca evitar que o Corinthians saísse com a bola tranquila com a sua linha defensiva, e isso acabou tendo alguns erros de passe do lado do Corinthians, alguns chutões. Mas o jogo controlado.
Vem a segunda etapa, sem mudanças, não termina o 0-0, vem a segunda etapa, os dois times não mexem, o Abel acaba não mexendo na estrutura tática, e o Ramon só vai fazendo as mudanças, e na verdade as opções de banco dos dois times ontem não tinham tantos atletas que poderiam realmente mudar o jogo. Você tinha o Luiz, que é um jogador da base, o Felipe Anderson, que até agora não rendeu no Palmeiras, o Flaco Lopes, do lado do Corinthians tinha o Thales, você tinha o Romero, de pensar em jogadores assim que poderiam, o Coronado, jogadores para criar, para de repente conseguir um resultado. O que o Ramon faz, começa a mexer nos jogadores que estavam mal fisicamente, começa a tirar, e aí tem um lance que acaba realmente mudando um pouco, cria um outro ambiente da partida. Um dos lances, na verdade, no segundo tempo teve alguns lances marcantes, que é a penalidade do Félix Torres. Ele acaba acertando, ele faz o pênalti em cima do Vitor Roque, ele chega atrasado, e é um lance que é cobrado pelo Abel Ferreira, pela comissão técnica, os jogadores do Palmeiras, por conta do. Primeiro, aquela questão da. É um lance claro de gol, e aí tem aquela. O que a gente fala da punição dupla, né? De você. O pênalti e mais o cartão vermelho. Mas nós já vimos várias vezes pênaltis, quando tem a penalidade, o juiz dá um cartão amarelo. E poderia ter sido marcado. O Matheus poderia ter dado um cartão amarelo para o Félix Torres. O problema é que o cartão amarelo seria a expulsão. Seria o segundo cartão amarelo do Félix. O Veiga assume a responsabilidade. No primeiro momento, achei que o Veiga tinha batido mal, mas depois, olhando com mais calma, o Veiga consegue fazer uma boa batida, mas mérito para o Hugo, que defende mais um pênalti contra o Palmeiras, né? Já tinha defendido no empate do primeiro turno, lá no pênalti do Estevão, e ele defende o pênalti do Veiga. Mantém o empate. E é um cenário, assim, o Corinthians não estava conseguindo mais criar tantas chances, então o Corinthians começou a ter dificuldade para criar jogadas, e 1-0 levaria a partida para as penalidades. Então houve um momento de tensão na hora que sai o pênalti. E vem logo em seguida da penalidade, o Félix Torres é expulso, ele acaba acertando o Vitor Roque, depois da penalidade ser defendida, então, minutos depois, o Corinthians joga com um atleta a menos. Então, 10 contra 11, você espera que o Palmeiras fosse para cima, começasse a fazer chuveirinho, tentasse tirar colocasse o Benedetti na zaga, como o Abel já fez, mas não. Ele começou a tentar fazer algumas mudanças, tentou deixar o time mais ofensivo, mas faltavam peças. Né? O Paulinho ainda não está recuperado, então o Paulinho não estava no banco de reservas, o Maurício, como se tem. Então, o Palmeiras tinha, sim, problemas para poder ter uma melhor ofensiva. E aí o Corinthians controlando o jogo, mesmo com um atleta a menos, e tem o jogo já estava marcado por algumas entradas mais fortes. O Memphis sobe em cima da bola, faz aquela paradinha lá que a gente já viu com o Solteiro e outros jogadores fazendo, para provocar. Do futebol, faz parte, óbvio, você só faz isso quando você está ganhando, então o Memphis sobe na bola e aí o tempo fecha. Então vem jogadores de todos os times, o Marcelo Lomba acerta o Martins, dá um chute no Martins, e depois o Martins acerta o Marcelo Lomba, aí começa a confusão, assim, o Matheus poderia ter expulsado 3, 4, 5 jogadores fáceis, ele acaba vendo pelo VAR, então vê a agressão, a tapa do Martins, mas tem também o lance do Lomba, então expulsa os dois, só que o Martins já tinha saído, então os dois estavam no banco de reservas, não altera o cenário da partida. E aí começa o sinalizador do Corinthians, também toda uma festa da torcida, mas no Brasil é proibido, então o jogo, a partir desse lance do Memphis, o jogo acaba. O Corinthians só tenta procurar o jogo para catimbar, deixar o relógio passar, e o Palmeiras sem criatividade, sem realmente conseguir dar perigo para o Hugo Souza. O Luiz dá 16 minutos de acréscimo por conta da parada, por conta do VAR que atuou em relação ao pênalti, então teve alguns momentos, o segundo tempo teve muitas paradas, mas termina com 0-0, que foi justo pelo que os dois times criaram, pelos que os dois times não criaram, a gente pode até falar assim, mas com aquela questão, a gente fala, o Corinthians jogou de uma forma inteligente. Então, respondendo uma das perguntas do começo do vídeo, não acho que houve um nó tático, não é aquela questão, porque primeiro não foi nenhuma surpresa a escalação do Corinthians, mas sim teve a postura dos jogadores, que é muito mérito da comissão técnica, que é você ver um trabalho de treinamento, e isso a data FIFA ajudou bastante, mesmo com jogadores que viajaram para atuar pelas seleções. O Corinthians tinha uma questão, recuperou fisicamente, estava melhor, então uma coisa que os torcedores às vezes comentam, o Corinthians fisicamente vem apresentando uma melhora, vem conseguindo ser mais competitivo nas segundas etapas, no segundo tempo das partidas, isso já é algo notório, e conseguiu jogar com inteligência. Não precisava acelerar o jogo, não precisava
buscar o gol a qualquer momento, por mais que fletou um pouquinho. Teve a questão se tem o gol do Palmeiras, o ritmo realmente poderia ter sido outra penalidade, mas foi a única chance criada pelo Palmeiras, e tem também um cruzamento, na verdade, que o Gustavo Henrique abaixa, ele não pula, ele tira a cabeça, tira a cabeça não, ele não tirou a cabeça, ele abaixou, e a bola passa e o Vitor Roque chega finalizando, não com muito perigo, mas poderia ter sido um problema. Então tem a questão, o Corinthians sabia o que fazer, sabia como anular, então houve muito mérito, muito estudo por parte do Emiliano, por parte do Ramon Dias, para conseguir anular as principais peças do Palmeiras. E do lado do Abel, faltou também um entendimento, porque, como eu citei também aqui nesse vídeo, o Abel não soube ter uma forma de furar a retranca do Corinthians. A retranca não, o Corinthians bem postado na marcação, deixa eu só alterar esse termo. E mesmo com um a mais, algo que também, infelizmente, nós vemos vários clubes do Brasil não conseguindo fazer, ter a vantagem numérica e traduzir isso em volume de jogo, em criar jogadas, o Palmeiras não conseguiu ter nada efetivo. Em relação a heróis e vilões, bom, também é muito pesado, mas também é complicado você não citar atuações ruins, não colocar aqui, de repente, um culpado, mas o lado do Palmeiras realmente foi uma partida para esquecer. Foi anulado pela marcação do Corinthians, então você teve uma atuação, mesmo com um dos lances que teve também, e aí vem mérito também do Ramon Dias, que rapidamente viu isso. O Abel, no primeiro tempo, estava até esquecendo dessa parte, né? Ele puxa o Estevão, faz o Estevão atuar um pouquinho mais recuado ali pelo lado direito do campo, para o Andileri grudar nele, ou puxar com o Carrillo, que também estava ajudando a dobrar a marcação. E vendo o Mike vindo pelo lado direito, então houve alguns minutos que o Palmeiras dobrou o ataque ali com o Mike, com o Estevam, então começou a ter vantagem numérica ali pela ponta, só que o Ramon e o Emiliano rapidamente encaixaram, já também com os jogadores dentro de campo, a gente viu o Carrillo ajudando mais, e até o próprio Memphis voltando para tentar acompanhar o Mike, então isso também anulou, não demorou muito tempo para o Corinthians resolver essa situação do lado de campo. Mas o Estevão é um jogador muito acima da média, é um jogador de muita qualidade, não dá para colocar como culpado, mas foi um jogador que não conseguiu sair da marcação. Tem os méritos, claro, do que o Corinthians fez em campo, da marcação do Corinthians, a gente vai falar agora daqui a pouco sobre as atuações dos jogadores do Timão, mas o grande jogador de seleção, promissor da Estevão, que vai para o Chelsea no meio do ano, ao contrário do que teve na primeira partida no Allianz, onde mesmo ele bem marcado, ele criou chances de perigo, ele não conseguiu fazer a diferença. E foi um grande problema, porque da mesma forma como foi no Allianz, da mesma forma como foi em vários jogos, o esquema do Palmeiras era bola no Estevão. E não funcionou. Veiga muito abaixo, aí também já vem, não é de agora. Vitor Roque, não dá para citar, assim, jogou as duas partidas e, inclusive, abusou de algumas cavadas, de simulações de falta, simulações de pênaltis, que se é um outro árbitro, se o regulamento é cumprido à risca, o Vitor Roque podia ter tomado um cartãozinho amarelo, pelo menos. Lembrando o que aconteceu com o Yuri Alberto no primeiro turno, quando simulou uma falta no meio de campo. Mas aí é outro assunto. E o Facundo Torres também não entregou nada de efetivo, acabou também sendo um cara que não ajudou no ataque. Do lado do Corinthians, aí sim, você teve uma entrega, então, ofensivamente, o Corinthians acabou não criando tanto, então não tem um grande destaque para falar, nossa, o Yuri Alberto, o próprio Galo. O Galo teve chute perigoso, mas o Corinthians teve muito destaque na marcação. E vem com relação até esses jogadores. O Galo e o Memphis, muitas vezes, voltando para intermediária defensiva, para dar carrinho, para dar combate, entenderam que precisava ter algo a mais na marcação. Entenderam que precisava fazer o Corinthians ganhar o meio de campo, ter o controle ali do meio de campo com mais jogadores. Então, obrigava. Aí você tinha, às vezes, só o Yuri Alberto na frente, só o Memphis, mas a entrega da marcação. E você teve, sim, o Martínez jogando muito bem, o Andileri anulou o Estevão, aí dessa vez, na primeira partida, teve, como eu citei, alguns lances de perigo por parte do Estevão, no segundo jogo, não, o Andileri colocou o Estevão realmente no bolso, claro, teve ajuda dos outros companheiros, mas mais uma grande partida do lateral esquerdo que acabou de chegar no Corinthians e já está deixando uma ótima impressão para a torcida. Vale elogiar também a atuação do Mateuzinho, que vem subindo de produção, um jogador que eu já critiquei várias vezes aqui no canal
futejotas, mas se está realmente mostrando uma evolução nos últimos jogos, por mais que é meio pilhado, meio acelerado, no começo do jogo também estava umas entradas mais fortes, lembrando um outro lateral que não está mais no Corinthians, que está emprestado lá para o Cruzeiro, falando, claro, no Fagner. Gustavo Henrique seguro, e eu vou aqui, teve um cara que podia ser o vilão da história, e acho que tem muito torcedor falando que precisa contratar de qualquer forma. O Félix Torres estava jogando bem, estava jogando de forma séria, sem inventar, sem tentar dar passe em profundidade, sem tentar fazer o que ele não sabe. E anulou muito bem o Vitor Roque, principalmente no primeiro tempo. Mas o Félix Torres coloca o título em risco com a penalidade, que ele chegou atrasado também, aí vem também a questão da penalidade, foi uma das poucas falhas de marcação do Corinthians, onde deu espaço, e aí o Félix teve que, na corrida, deu um bote errado, se ele, um pouquinho mais, ele tinha tirado a bola, nada tinha acontecido. E um pequeno erro do Ramon, a penalidade não tomou o segundo amarelo, era para o Ramon chegar, Ramalho, aquece e entra, porque a tendência era que o Félix Torres pudesse ser expulso. E acabou acontecendo, então o Félix teve chance de ser o vilão da história. Mas acabou. Acho que vale elogiar também a atuação enquanto ele estava em campo. O Félix foi bem, é um jogador que vem também subindo de produção. Não à toa, hoje é o titular da zaga. Temos que elogiar também a atuação tanto do Martínez quanto do Ranieri. Lembrando, né, o Ranieri, até que começou bem a temporada, era o titular absoluto do setor, e hoje, depois caiu, os torcedores do Corinthians nem queriam mais, se achava que ele precisava ser vendido, voltou a ser uma peça importante junto do Martínez, que vem sendo um dos grandes jogadores do Corinthians, que vem realmente trazendo uma qualidade na marcação. É a escolha, né? Hoje o Ramon Dias pensa no meio de campo mais um marcador, e a melhora defensiva tem, claro, a subida de produção do Mateuzinho, tem também, falando do o Félix Torres junto com o Gustavo Henrique, que estão jogando bem, e o Angileri, que cresceu de produção, mas também a gente tem que elogiar o que os dois volantes do Corinthians, ao lado do Carrillo, conseguem agregar nesse momento que o Corinthians está defensivo, quando precisa realmente ter uma marcação mais forte. Sofria muito com isso nos últimos, antes de ter essa mudança tática. Hoje o Corinthians se mostra um pouco mais seguro. O Carrillo ele consegue pegar e faz realmente dá um controle do jogo e ajuda na marcação, mesmo não sendo um atleta veloz, mas faz uma grande diferença. E vale também, aí acho que também em relação às atuações individuais do Corinthians, que teve mais uma boa atuação no que se propôs a fazer dentro de campo, o Memphis. E o Memphis ajudou o time a ser inteligente dentro de campo. Então a gente viu vários momentos onde o Corinthians fez o que times que têm a vantagem do resultado, que jogam de uma forma para não terem problemas, fazem. Bola no ataque, segura a bola no setor ofensivo. Então, o Corinthians, várias vezes, o Memphis, aquilo que a gente fala, o popular, ele fala, murchou a bola. Tava ali, pegava, tomou, segurava, ajudou. O Corinthians catimbou, o Corinthians tentou fazer o relógio passar, então jogou com inteligência. Teve toda essa relação. Então, o título é merecido, o Corinthians fez um bom trabalho no Paulistão, teve a melhor campanha, isso fez a diferença. O Corinthians decidiu em casa, teve a força da sua torcida. O Corinthians, com a sua torcida, segue invicto. Já estamos falando desde o dia 20 de agosto que o Corinthians não perde na Neoquímica Arena. Vem depois da derrota na Copa Sul-Americana para o Red Bull Bragantino, onde classificou nas penalidades da competição da Copa Sul-Americana para as quartas de final. O Corinthians vence ou empata. Teve o segundo empate no ano, né? Na Neoquímica, empatou com o Guarani, agora empata com o Palmeiras, mas o empate que era o que precisava. Então vem com uma força, vem o fator torcida vem sendo muito utilizado a favor do Ramon Dias do Emiliano, e o Corinthians está conseguindo algo que passou em 2022, 2023, o Corinthians perdeu um pouco, né? Começou a ter problemas com não ter tantos bons resultados, o Corinthians oscilou. Com o Ramon Dias, o Corinthians subiu demais de produção na Neoquímica Arena, e isso fez a diferença na campanha do título. Falando agora, Corinthians, né? A comissão técnica, obviamente, vai ser mantida, não tem demissão depois de título. Então, começa o Brasileirão, começa a Copa Sul-Americana. Mostra um acerto de algo que eu também elogiei e valorizei do trabalho da comissão técnica no sentido de rodar o elenco. Muitos torcedores criticaram, acharam que o Corinthians já tinha que entrar com força máxima, porque não estava jogando bem, não estava dando show. Mas estamos aqui terminando o mês de março, o Corinthians sofreu com algumas lesões, alguns jogadores foram problemas por parte física, inclusive no clássico, na decisão do Paulistão, alguns jogadores não estavam 100%, o Corinthians vai poupar, vai entrar com time reserva contra o Bahia,
Contra o Racing é bem provável que o Corinthians não tenha também, pode ser que o Garro, o Carrinho, jogadores que estão mais desgastados tenham tempo de descanso. O Garro vem jogando com dores, não está descartado também, inicialmente o planejamento é para o meio do ano, para deixar o Garro descansando, mas não está descartado que nas próximas, que o Garro seja um jogador que acabe rodando bastante no elenco. E com isso, o que foi benéfico para a comissão técnica? Entendeu os jogadores que poderiam ser utilizados para a temporada. Você viu que o Pedro Raul não servia, foi lá para o Ceará. O Hector Hernandes recebeu oportunidades, hoje não entra mais em campo, sequer está sendo relacionado, já é um jogador que estão imaginando de um empréstimo, porque provavelmente não é o atleta que ele deseja manter no elenco. Mas você teve o Rian voltando, que inclusive voltou a ser uma opção, subiu na frente, então inclusive veio aqui, já ganhou. O Chaves, que era um cara que ele utilizava muito hoje, o Rian da base, já voltou a ganhar confiança. O Félix Torres começou como um reserva, ganhou a titularidade, teve a necessidade, falou, o Hugo e o Matheus Bidu não estão rendendo, não estava, a gente lembra, o Ramon Dias já tinha pedido um lateral esquerdo, vai no mercado, indica o Andileri chega, inclusive já tem conversas para renovar o contrato dele, que termina, que é um contrato de risco, porque foi feito já que ele não atuava 9 meses, então foi identificado alguns problemas, tem algumas questões ainda, então, mas a comissão técnica tem um elenco na mão, acho que bem, a forma como jogou, a forma como conseguiu fazer o time comprar a ideia, e você tem o título, isso dá um respaldo, você fala, não, o professor pensou dessa forma, funcionou, então vamos seguir o que ele está falando. A tendência agora, pensando na temporada, que isso é um problema, né? O Ramon não deu tantas oportunidades dos atacantes da base, e o gargalo disso, né? O problema disso é que o Corinthians hoje, ofensivamente, tem poucas opções. O Thales é visto hoje muito mais como meia para jogar um pouco ali na linha de 3 jogadores, quando volta o Memphis, tem o Garro atuando junto com o Carrillo, quando tem aqueles momentos. E aí você tem, de repente, só o Yuri Alberto, mas alterna, mas é uma ideia de jogo de ter 3 meias. E o Carrillo, o Thales Magno, quando vem sendo utilizado, a ideia dele é nessa parte. O que pode acontecer é que, não sei agora, vai ser pouco tempo, imagino que nessa janela do estadual seja difícil, mas a tendência é que o Corinthians, no meio do ano, busque por atacantes, principalmente se receber propostas por alguns jogadores. O lado ruim para o torcedor, isso é entendível, porque é a ideia de jogo, mas eu sei que muito torcedor não gostou dessa ideia de jogo, não gostou o Breno Bidon virou banco. O Breno Bidon não voltou tão bem do Campeonato Sul-Americano, onde jogou bem pela Seleção Brasileira Sub-20, mas ele perdeu espaço principalmente porque o Ramon falou, eu preciso melhorar a marcação no meio de campo, eu preciso ter mais força física e mais força de marcação. E o Breno Bidon é um terceiro jogador de meio de campo, é um cara que poderia atuar até mesmo no lugar do Garro, um cara de criação, não para ser o 10, mas para ser aquele cara também para pensar o jogo. O Breno Bidon é um cara tecnicamente muito bom, mas para a ideia de jogo do Ramon, dá para entender porque ele colocou o Ranieri e colocou o Martínez como os 2 volantes de contenção, tendo o Martínez, sim, um pouquinho de qualidade, né? O Martínez não é um cara que também não sabe jogar quando tem a posse de bola. Então, o Corinthians ganha o Paulistão, encerra o jejum de títulos desde 2019, devolve a frustração do tetracampeonato. Não é um time forte para o Brasileirão, para você falar de lutar por título do Brasileirão, mas é um time que pode, de repente, chegar a lutar pela Copa do Brasil ou até mesmo pela Copa Sul-Americana. Um cenário para o Brasileirão aconteceu o que foi em 2015, aconteceu o que foi em 2017. O Corinthians venceu o Brasileirão tendo somente o Campeonato Nacional para disputar. Então, se o Corinthians, por exemplo, for eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, focando só no Brasileirão, aí sim, eu acho que o Corinthians pode se credenciar, pensar em título para a competição. Mas, nesse momento, com as opções que tem no elenco e a questão hoje de a falta de opções, principalmente ofensivas, eu vejo o Corinthians pensando em Copas. Do lado do Palmeiras, um lado complicado. O Abel, mesmo com os reforços que foram contratados, né, pediu e chegou vários jogadores, vai perder o Estevão, mas tem o Paulinho, então ele vai ter uma ideia de jogo, pensar lá no Brasileirão, ele vai ter o Maurício jogando, então eu imagino que ele não vai repetir o jogo, apesar de ele gostar de atuar até com 3 atacantes, mas tendo jogadores para ajudar e tendo as laterais para apoiar, eu imagino que o Abel vai pegar e vai mexer na formação tática quando o Paulinho estiver disponível, vai jogar com o Paulinho e jogar talvez com o Paulinho e o Vitor Roque, devem ser a dupla de ataque, ele deve pensar em reforçar o meio de campo, porque
mostrou. Quando a gente não foi um nó tático do Ramon, mas foi um entendimento. E aí nós sabemos como o futebol hoje é tudo digital, tudo é muito rápido. Qualquer time que hoje pegar o Palmeiras e falar, cara, olha, se o Palmeiras entrar com 3 atacantes, o que você faz? Você dá posse de bola e joga em velocidade, joga no contra-ataque que o Palmeiras se perde. Então o Abel vai ter essa questão. O Abel ficou visivelmente assim, ele ficou muito frustrado com o resultado. Críticas do torcedor, claro, por conta de perder um campeonato para o rival. Não sei, de repente, mas talvez, o Palmeiras já fez um alto investimento no mercado, já fez no mercado da bola, já fez grandes contratações, com destaque para o Vitor Roque, mas a saída de semana no meio do ano, de repente, essa questão que eu comentei, da falta de alguém para pensar o jogo no meio de campo, não seria nenhuma surpresa o Palmeiras contratar alguém agora para o Brasileirão, já pensando nessa janela de estadual, pegar algum jogador livre no mercado, ou pegar algum atleta que esteja disponível, talvez de repente ir atrás do Matheus Pereira de novo, do Cruzeiro, mas no meio do ano eu imagino que o Abel vai pedir reforços para poder chegar longe nas competições. Do lado do Palmeiras, sim, é questão de hoje. O Palmeiras entra como favorito muito pelo que vem fazendo nos últimos anos. Então, não colocar o Palmeiras como favorito para o Brasileirão e para a Libertadores, até mesmo para a Copa do Brasil, é meio complicado. Porque o Palmeiras, no papel, tem um potencial para isso. Você olhar um ataque com o Vitor Roque, é um bom jogador. Você tem o Paulinho, que quando estiver liberado tecnicamente, fisicamente, pode melhorar muito a qualidade ofensiva. O Maurício vinha fazendo um bom campeonato paulista, então tem condições de conseguir mais. Só que é aquela questão, hoje o Palmeiras é favorito no papel, porque não está jogando bem. Já teve um problema no ano passado, que o Palmeiras teve aquela questão de era o Estevão, e pegou o Estevão em grande fase. Hoje, para a temporada, o Estevão está limitado. O Estevão está aqui, está jogando, foi a referência do Palmeiras no Paulistão, ajudou na lesão do Maurício, ele assumiu a responsabilidade, ajudou o Palmeiras a chegar até a final, mas depois do Mundial, o Estevão está indo para o Chelsea. Então, como é que vai ser o futuro lá para frente? Então, é uma situação, para o torcedor corintiano tá empolgado, comemorar, infelizmente, a gente está falando, né, já aqui na sexta-feira, quando a gente já joga domingo, já joga na quarta-feira, então pouco tempo para os jogadores comemorarem, pouco tempo para a torcida comemorar, mas é um título merecido, é um título que vem com um bom trabalho, é um título que deixa boas impressões, mas, claro, com ajustes a serem feitos. Do lado do Palmeiras, não é terra arrasada, não é um cenário de demissão do Abel, não é um cenário de crise, mas é um cenário que levanta um sinal de alerta. A gente fala, olha, precisa pensar alternativas, precisa pensar em outras formas de jogar, porque a forma como o Palmeiras atuou nos clássicos, vamos lembrar, o Palmeiras teve um clássico ruim contra o São Paulo, o Palmeiras quase não se classificou, foi conseguir a classificação para a fase de quartas de final do Paulistão na última rodada. Então, vem mesmo rodando elenco, como vários times, pensando para não estourar os jogadores, mas com um investimento que tem a possibilidade, com um elenco repleto de opções, como a gente fala no papel do Palmeiras, era para ter feito um Paulistão melhor. E isso é para ligar o sinal de alerta. Então é isso, galera. Hoje um vídeo um pouquinho mais longo, falando de pós-jogo aqui, do título do Corinthians, né, após o empate de 0-0 contra o Palmeiras, falando aqui de como foi o jogo e projetando um pouquinho do futuro dos clubes para a temporada. Forte abraço.